Oi, gente. A luta pelos direitos animais, a luta que defende os direitos mais essenciais dos animais, vai bem, obrigada. Se a gente parar para pensar que a gente vive num mundo que explora, maltrata, escraviza, tortura e mata animais para o benefício da humanidade que se acha dona do planeta há tanto tempo, e que hoje nós temos um espaço com uma relativa liberdade para falar a respeito dos direitos deles, que a gente pode se manifestar, que a gente encontrou parceiros, que a gente luta para encontrar alternativas para todas as formas de exploração e parceiros que se habilitam a fazer protestos e combates. Se a gente for pensar em tudo isso nessa esfera, a luta vai bem. O que não vai bem são os animais, porque como essa exploração só aumentou, e embora nossa luta tenha se intensificado e ganhe um grande espaço, nós ainda não conseguimos chegar nem perto do caminho efetivo para a conquista dessa liberdade. Eles não têm como esperar, assim, festejando, porque eles estão morrendo. E como eu disse na música Urgência, que está no CD Animal Sente, a morte é irreversível, né? Não tem como voltar da morte. Então, cada vida é uma vida. Não tem essa de falar assim, não, mas vai morrer milhões, mas vai salvar um bom tanto. Então, mas esse bom tanto que se salvou. E os que morreram? Os que morreram não voltam, os que estão sendo torturados nos laboratórios, nas extrações de pele, em toda a escravidão, nos abusos, nos abandonos, esses estão sofrendo e pronto, né? Ainda hoje a gente estava olhando os coelhinhos daqui de casa e a gente pensou, nossa, eles crescem tão rápido, eles se reproduzem com tanta facilidade. Isso só serve para os humanos insensíveis olharem e pensarem, isso daí dá um monte. Quanto mais um monte, menos raridade, menos importância tem. E essa questão foi colocada quando uma vez falaram assim, mas os animais, o último leão branco, rajado, florido, está sendo preservado. Então, para ele, tanto faz se ele é o último, se ele é o primeiro, se ele é um no meio de tantos. Para cada um dos indivíduos que zela pela própria vida e que tem necessidade de viver, tanto faz, né? Se tem 7 bilhões de amiguinhos ou se tem 2, não faz diferença. A gente precisa dar o direito à vida de uma maneira inalienável, né? Não é uma coisa que você primeiro julga, né? Avalia, depois julga e por fim dá um veredito de tem que preservar mesmo. Pensando bem, tem que preservar. Não, a vida é um bem inalienável e deveria ser considerada assim por todos os seres. E aí, finalmente, então, hoje eu vou começar uma sériezinha de vídeos para a gente conversar a respeito das razões pelas quais nós defendemos os animais. A lista é tão grande, as razões são tantas, que não caberia mesmo em um único vídeo, em uma única conversa, especialmente porque aqui nós temos um encontro muito informal, onde a gente procura conversar, colocar as nossas próprias dúvidas, as nossas próprias diferenças, dificuldades e agregar alguns comentários. Então, não é legal que a gente encerre isso numa explanação só. E, de fato, não caberia. Então, hoje eu vou fazer uma explanação básica e super conto com vocês para colocarem esses comentários e compartilharem e fazer isso chegar ao máximo de pessoas possível. Por que eu peço isso? Ontem foi Dia das Mães, né? Mas deviam colocar lá Dia das Mães Humanas, porque não obstante o fato de que as fêmeas que mais sofrem e que são símbolos máximos da maternidade são animais não humanos, né, que são a vaca e a galinha especialmente, e a coelhinha, e aí por aí vai, mas enfim. E são ultra exploradas, não obstante. Aí as pessoas também resolvem
que elas têm que combater aquelas pessoas que tentam buscar uma empatia e se auto-intitulam mãe de bicho. Então teve toda uma gritaria, né, na rede social. Eu dei risada esses dias porque um jornalista chamou a rede social de a cloaca do diabo. Eu achei tão apropriado que eu até ri e me recordo disso toda hora que vou falar de rede social. Porque é uma tremenda terra de ninguém, né? E as pessoas vão para lá para vomitar. Tipo, estou com vontade de vomitar, onde eu vomito? Facebook. Facebook é o lugar do vômito, mas como a gente precisa dele, não dá para descartar, né? É importante essa comunicação com um alcance tão largo para a gente falar de direitos animais. As pessoas brigam, xingam, estribucham, se batem, mas no final das contas a gente passa o recado fica, né? Isso é importante para os animais, para a luta em defesa dos direitos animais. Então teve uma gritaria, porque mãe de bicho não é mãe, porque isso me ofende, porque isso ofende as fêmeas humanas, porque isso é ofensivo, claro, porque se você considerar que os filhotes animais não humanos são detentores do direito de serem cuidados como filhos mesmo, de fato, eles podem não ser filhos de mães humanas, mas eles são filhos das mães deles, animais. E aí vai começar a se aproximar, né, da questão, então você não come o seu filho, né, nem o filho da sua mãe, da sua sobrinha, nem o filho da sua tia, mas os filhos dos animais você come, nossa, defende fêmea e come bicho, né, come filho da outra fêmea, né, então para se eximir dessa palhaçada toda, aí rolou toda essa gritaria, não sou mãe de bicho, mãe de bicho não é mãe porque não pariu, tem que rir muito disso, né? Como é possível a estupidez chegar num limite assim que a gente fica de cara, a gente fala, gente, eu tô ouvindo isso mesmo, eu tô lendo isso mesmo? Mas a gente tá lendo isso sim, é fato. Bom, aí o mesmo lugar que foi usado para esse despejo de dejetos, a gente usa para combater. Isso é legítimo. E aí, claro, eu, Nana, sou dona da minha maternidade. E eu atribuo a minha maternidade a quem eu bem quiser. Então eu sou mãe de 2 crianças humanas, Diego e Martina, e sou mãe do meu irmão César, que nasceu quando eu tinha 20 anos, e sou mãe de uma série infindável de seres que se aproximarem de mim e demandarem de alguma forma os meus cuidados maternais. Mas eu não falo isso de uma maneira simbólica, não. Eu falo isso de uma maneira factual. Eu sou mesmo, sou mãe, porque eu faço qualquer coisa que uma mãe faz por um filho, eu faço por qualquer um desses seres. As chinchilas que eu resgatei de virar casaco. Não tem um dia que eu falo assim, não vou ligar para elas, deixa elas aí. Você não faz assim com seu filho? Você não cuida todo dia da fralda dele, da alimentação dele, de tudo que ele precisa concernente à espécie dele? Pois eu faço o mesmo com os meus tutelados aqui, com os meus animaizinhos, que são meus filhos, sim. E são meus filhos também aqueles que eu nunca vou tocar. Porque eu não acho que a maternidade esteja grudada, alienada à gestação, ovulação, gestação, fecundação, amamentação, nada disso. Maternidade é uma coisa que transcende todo esse grito social, sistemático, cartesiano. E aí só a ignorância mesmo justifica que alguém que queira para si a maternidade faça essa delimitação tão mesquinha, porque a maternidade não deveria ser mesquinha, não deve, ela não combina, sabe quando não conjumina? Tipo, a gente deixa de dormir para cuidar de filho, a gente deixa de comer para cuidar de filho, a gente abre mão, renuncia de uma porção de coisas, o que nos coloca num lugar de extrema generosidade, reconhecida pelo mundo todo, mas ela não pode ser uma generosidade para inglês ver, ela não pode ser uma generosidade para alimentar o mercado. Ela precisa ser uma generosidade legítima, íntegra, verdadeira, genuína. E uma generosidade genuína não especifica essa delimitação mesquinha de dizer que eu só posso ser mãe dos filhos que eu gero ou de outros que tenham um DNA semelhante, porque isso é contra
tudo aquilo que a maternidade, de alguma maneira, suscita nas mães, certo? Então, aí a gente toca o barco. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar, assim, quais são as razões pelas quais nós defendemos os animais. Ontem, por causa do Dia das Mães, nós fomos para a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, com o grupo Vedas, a ONG Vedas, que é uma ONG de defesa dos direitos animais, e foi montado uma instalação cênica extremamente interessante, impactante, onde nós ficávamos simulando as vacas exploradas escravas. Eu fiquei dentro de uma jaula, minha filha ficou na outra, era o bezerro que foi retirado da mãe e não pode mamar, porque afinal de contas o leite vai para uma caixinha e vai parar na boca dos humanos, e tem uma explanação a respeito. Então uma pessoa fica com o megafone, o meu filho foi para o megafone, falou um pouco, outros ativistas falaram um pouco, tem distribuição de folhetos explicativos, informativos acerca da escravidão dos animais, e alguns cartazes, desenhos, tudo explicando. E o que a gente percebe? Os transeuntes que se aproximam porque veem uma movimentação interessante. Quando eles se deparam com essa informação, há as mais variadas reações que se puder imaginar. Muitos choram, muitos ficam muito curiosos, outros têm uma sensação de afastamento, de rechaço, alguns fazem brincadeiras muito grosseiras. Tem gente para tudo. E nós estamos preparados, ou pelo menos dispostos, a lidar com essa variação de reação. Porque, afinal de contas, há uma liberdade aí, tanto do lado de quem está protestando e levando a informação, como de quem está recebendo essa informação. E isso precisa ser levado em conta para que a gente consiga fluir algum efeito dessa história toda. E aí, o que a gente percebe é que, dentre todas essas características dessas reações que eu citei, uma coisa parece ser comum entre todos, que é a completa desinformação dos fatos que são expostos ali. Realmente, a maioria esmagadora das pessoas que se... Olá, Evandro, meu querido, meu poeta com P maiúsculo, bem-vindo. Então, assim, a maioria esmagadora das pessoas, Jaqueline também, não sabe mesmo, de verdade, que os alimentos que elas consomem, os produtos que elas consomem, vestuário e etc., advém de tamanha crueldade. Porque aí a gente vai falar, gente, mas não é óbvio? Não, gente, não é óbvio, não é óbvio. Porque há todo um trabalho no sistema que faz com que as pessoas mergulhem, não é que elas fiquem imersas, elas mergulhem todos os dias num caldo de abstração, uma abstração gigantesca, onde as pessoas não ligam o nome à pessoa, onde está todo mundo protegido estrategicamente, para não reconhecer naquele pedaço de carne ou naquele ovo ou naquele pacotinho de leite ou naquela roupa ou onde quer que seja a presença de um ser que foi explorado, torturado, escravizado e morto terrivelmente. Não é possível fazer isso se não houver um empenho verdadeiro. Eu digo isso porque eu sou uma estudiosa, eu sou uma apaixonada por estudos e eu faço isso desde muito tempo na minha vida. Eu comecei muito cedo a me interessar por estudos e mesmo assim eu levei tempo demais para saber disso, para realmente fazer lá a conexão entre as partes e depois de agregado tomar alguma ciência verdadeira dessa história. Então a gente precisa caminhar, nós da defesa dos direitos animais, precisamos caminhar consciente